Ok. Então, como eu estava dizendo, as bactérias também precisam de ácido fólico. Nós também precisamos, só que nós temos, né, como fonte de ácido fólico, a alimentação. E as bactérias precisam sintetizar, né, esse ácido fólico. E aí, esse ácido fólico, deixa eu ir lá na frente, né? O ácido fólico, então, os animais superiores vêm da a dieta e os micro-organismos precisam ter síntese, né, de ácido fólico. E a síntese é de ácidos nucleicos, né, que produzem as proteínas, tecidos, inclusive o DNA e o RNA. E como é que é feito isso? A bactéria, ela pega, né, o ácido paramino benzoico mais a pteridina, que é um componente, e através de uma enzima, que é a dihidropteroato sintase, vai e ocorre a síntese do ácido dihidropteróico. Esse ácido, né, com a ajuda de glutamato, ele... Professor, Oi? fala um pouquinho mais devagar que agora você está falando difícil, aí complicou. Por favor. Hoje, o ácido paramino benzoico mais a pteridina, tudo escritinho aqui, né? Através de uma enzima de hidropteroato sintase, que também está aqui, ó, está escrito, né? Faz a conversão em ácido dihidropteróico. Isso aqui é a bactéria que tá fazendo, tá? É a bactéria que faz. Aí, uma vez produzido esse ácido dihidropteróico, pela influência do glutamato, nós vamos ter a formação aqui do ácido dihidrofólico ou dihidrofolato, que é o ácido fólico. Só que esse ácido fólico ainda, ele não é o que a bactéria usa. A bactéria precisa ainda transformar esse ácido fólico em ácido folínico. E para fazer essa conversão do ácido fólico para o ácido folínico, ela usa uma outra enzima que é a dihidrofolato redutase. Então, veja, para formar o ácido folínico, a partir do PABA aqui, né, que é o ácido paramino benzoico, foi utilizado duas enzimas, certo? E aí, através desse ácido folínico, a bactéria ela consegue fazer a síntese, né, de purinas, glicinas, timida, o que vai dar origem ao DNA, RNA e proteínas da bactéria. Então, esse ácido fólico, esse ácido folínico, ele é importantíssimo para a bactéria, para que ela consiga sua síntese de DNA. Ok? Vejam, tá, que a gente vai falar dessa enzima aqui antes, a dihidropteroato sintase, e depois dessa dihidrofolato redutase, tá? São duas enzimas importantes que a bactéria tem para a síntese do ácido fólico, ok? Muito bem. Bom, aqui a gente já falou das bactérias, né? Tudo que ela age, que não tem interesse para nós. Muito bem. Aí, através de um acaso, né? Fazendo lá, porque sempre
no acaso, né? Um cientista trabalhando e percebeu que uma substância lá que tinha enxofre inibia e matava lá as bactérias. E através disso que se descobriu, né, as sulfas, que a gente usa até hoje, né, como antibióticos. É verdade que tem coisas hoje já muito superior, mas elas ainda são utilizadas, né? E como que essa sulfa ela age? O primeiro mecanismo descoberto da sulfa foi que a sulfa ela inibe, né? Inibe essa enzima aqui, ó. Ela inibe a dihidropeteroato sintase. Inibindo essa enzima, né? Vou pegar aqui uma setinha. Inibindo aqui a enzima, então você perderia toda essa síntese para chegar à formação do ácido folínico e a síntese de DNA e RNA. É desse jeito que a sulfa age. Bom, só seria muito bom se tudo isso desse certo, né, e durasse a vida inteira, mas a gente sabe que não, né, quando se inibe essa enzima, as sulfas, né, as bactérias, desculpa, elas aprendem a se defender, e elas começaram aí a driblar essa inibição da dihidropeteroato e formando o ácido fólico da mesma forma. Muito bem. A gente vai falar já já como isso foi resolvido. Então, as sulfas, elas bloqueiam a síntese do ácido fólico pela bactéria, né? Por inibir competitivamente a incorporação do PABA, que é o ácido paramino benzoico, né? Inibindo a enzima de hidropeteroato sintase. É isso que a sulfa faz. Inibe a enzima, impedindo, então, a síntese de ácido fólico pela bactéria, impedindo a síntese de purinas, pirimidinas e alguns aminoácidos. E com isso, eu inibo o quê? O crescimento bacteriano. Então, a sulfa tem uma atividade bacterostática, tá? Bacterostática. A atividade bacterostática é aquela que inibe o crescimento, a divisão, a multiplicação bacteriana, né? E bactericida é aquela que mata, ok? Então, a sulfa, ela é bacterostática. Bem, as vias de administração, a apresentação, né, a grande maioria é por via oral. Temos também por via venosa e também foi já bastante utilizado a via tópica. A absorção da sulfa, aí nós temos algumas variedades. Temos as de curta e média ação, que são absorvidas rapidamente na porção superior do trato gastrointestinal após a administração oral. Então, veja, as de curta e média ação. Por que eu estou falando curta e média? Porque a gente vai ver que existe uma também de longa ação, tá? A metabolização hepática e excreção renal. Em pacientes com insuficiência renal, gera um acúmulo. Esse acúmulo pode até ser tóxico, tá? Opa, desculpa. Ele também pode ser excretado pela bile, pelo leite materno.
atravessa a placenta, tá? Atravessa a placenta. Muito bem. A classificação dela, então. Nós temos a curta e média ação, são a sulfisoxazol, sulfadiazina e sulfametaxazol. Hoje, está pulando isso aqui, hoje a mais utilizada, né? Hoje não, já vem de algum tempo, né? É a sulfametaxazol. Depois temos a longação, sulfametoxipiridazina e sulfadoxina. Essa dura por muitos dias, né? A gente vai ver já já. E temos também as sulfas, gente, as sulfas, tá? Que são limitadas ao trato gastrointestinal. Essas sulfas, elas não são absorvidas, tá? Elas têm ação intestinal, a sulfasalazina, né? Bastante utilizada aí em colite ulcerativa, utilizada também a doença de Crohn, tá? E temos as tópicas, né? Acetato de imafedina, sulfadiazina tópica, sulfadiazina de prata, é utilizado em hospitais para infecções, a queimadura, essas coisas. Então, aí só para a gente ter a noção, né? A sulfametaxazol tem a meia-vida aí, média de 11 horas. A gente considera como 12 horas. A gente faz a administração 2 vezes ao dia, tá? Agora, veja aqui a de ação prolongada, sulfadoxina, de 100 a 230 horas. Então, aqui, as sulfas sulfa de absorção e eliminação rápida, né? Dose de manutenção repetida a cada 4 a 6 horas. A de eliminação de absorção rápida, eliminação lenta, a manutenção é cada 12 ou 24 horas. Muito bem. Aí tem algumas indicações clínicas, né, dessas sulfas que a gente usa, né, a profilaxia em paciente HIV positivo, milidose, narcodiose, e aí vai, um monte aí de coisa, tá aqui, né, isso aí só para curiosidade. Uma das indicações que a gente usa muito hoje, né, vocês vão ver quando estiver aí em estágio, né, a profilaxia de paciente HIV se usa muito, né? Infecções urinárias também se usa, tá? Se usa bastante ela ainda. Os efeitos adversos da sulfa. Aí nós temos náuseas, vômitos, diarreia, né? Anorexia, sensação de boca amarga, e algumas coisas assim a nível digestivo. Isso pode acontecer de 1 a 2%, né, com sulfas de ação rápida. As sulfas mais primitivas, tá, elas provocavam muito dano renal, depósito de cristais, né, como cristalúria, processos obstrutivos, né? Também pode dar rush, febre, icterícia, lúpus induzido por droga. Então, isso são citações que aparecem. Fotossensibilidade também pode acontecer. E, a nível de SNC, mais raro, né, de acontecer, mas pode, em altas doses, encefalopatias e até psicoses. Hepatite, pancreatite, alterações hematológicas, enfim, tudo que
os antibióticos podem provocar, né? Mas a incidência é muito baixa. Isso aí é um exemplo, né, da parte dermatológica, né, uma hipersensibilidade à droga, está em torno de 2 a 3% dos usuários, tá? Então, essa é uma manifestação dermatológica. As sulfas, elas são teratogênicas, já comprovadamente em animais, né? Em animais. Em seres humanos, tá? Pode provocar o kernicterus, né? Pode ocorrer, portanto, só deve ser utilizada em situação de elevado benefício à associação. Então, o kernicterus pode ocorrer na gestante. O que seria esse kernicterus? O, kernic, o kernicterus, gente, é um acúmulo, tá, de bilirrubina a nível cerebral, tá? Bilirrubina a nível cerebral. Como que ocorre isso? Como que ocorre isso? É o seguinte, a bilirrubina, ela se liga às proteínas plasmáticas, tá? Se liga aqui às proteínas. Quando se faz uso de uma sulfa, os compostos, né, sulfonamídicos, as sulfas, elas acabam se ligando mais às proteínas. Elas têm uma maior afinidade às proteínas. E quando isso acontece, então, você faz uso de uma sulfa, acaba deslocando a bilirrubina. Você vai ter mais bilirrubina livre na circulação. E essa bilirrubina, ela atravessa a barreira hematoencefálica de recém-nascidos. Atravessando essa barreira, aonde ela vai, então, se depositar a nível de SNC, provocando o que é chamado de kernicterus. Ok? Beleza? Muito bem. Algumas interações medicamentosas que acontecem com as sulfas. Se associada a medicamentos hipoglicemiantes, né, ou anticoagulantes, né, o que vai acontecer, gente? Esses medicamentos hipoglicemiantes e os anticoagulantes, eles têm uma afinidade às proteínas plasmáticas, né? E se você usar a sulfa vai ter maior afinidade às proteínas. E acaba deslocando também esse hipoglicemiante. Ele vai ficar em maior concentração livre. E se ele fica em maior concentração livre, ele vai ter maior ação. E isso ele pode provocar um efeito hipoglicemiante. A mesma coisa acontece com o anticoagulante oral. Você pode ter hemorragias, porque ele também vai ficar em maior concentração livre, gerando aí maior atividade. O tiopental, a mesma coisa. O tiopental é um barbitúrico, né? Apesar que se usa pouco isso, mas em hospitais, mas você pode aumentar o efeito dele. E aí você tem
tem um efeito depressor central muito grande. Os anticoncepcionais orais combinados, também ocorre a diminuição do efeito deles, né? Você vai também interferir aí no ciclo enterohepático deles, diminuindo a oferta deles. Quando se usa antiácidos orais, os antiácidos vão atrapalhar a absorção da sulfa, né? Vai modificar o pH e aí você tem um comprometimento de absorção. Os anti-inflamatórios, antidiabéticos, que a gente já mencionou, anticoagulantes, tudo isso pode ter uma influência, tanto pela ligação às proteínas, como também pela metabolização inibida, ok? Não se deve consumir bebida alcoólica quando se usa sulfa, tá? Você pode até ter aí o efeito antabus. Esse efeito antabus é aquele efeito que a gente percebe quando se usa aquele medicamento para parar de beber, né? Você acaba interferindo na metabolização do álcool e você impede a transformação do aldeído. Você aumenta muito, né, o aldeído a nível circulatório e ele é tóxico, né? Então ele dá náusea, dá vômito, dá um avermelhão no corpo, dá coceira. Então isso é chamado de efeito antabus. Ok? Resistência. Como eu disse lá atrás, né? A resistência é algo que todo antibiótico pode provocar, né? As bactérias aprendem a se defender rapidamente. Então, a mutação é genética resultando em superprodução de PABA. A bactéria produz muito PABA. Ou alteração na estrutura da enzima, né? Passa a ter uma baixa afinidade pela sulfa. Então, ela aprende a se defender. A superprodução de PABA tem sido implicada com a resistência da Neisseria gonorreia e Staphylococcus aureus. Muito bem. Essas são as resistências. A resistência bacteriana adquirida. A partir de 1968, olha, há muito tempo, né? O trimetoprim, que é um outro componente, passou a ser usado como potencializador das sulfas. Uma década depois, em 1978, começou a vir a combinação sulfa-metaxazol e trimetoprim. E é essa combinação, gente, que foi iniciada lá em 78, é o que a gente usa até hoje, tá? Sulfa-metaxazol e trimetoprim. Professor, Oi. vai um pouquinho mais devagar, por favor. Que para anotar aqui tá difícil. Mas anotar para quê? Se tá tudo gravado. Porque tem que anotar, meu. Não perdi a mania. Tá bom. Então, o trimetoprim, ele passou a ser associado com sulfa, né, em 78. E é o que a gente usa até hoje. E essa associação é bastante conhecida pelo nome comercial, Bactrim, né? Vocês já devem ter ouvido falar o Bactrim, o Urobactrim, né? Bactrim F. Então, esse Bactrim é o nome comercial, né? Da sulfa-metaxazol e
o trimetropim. E por que o trimetropim? O que ele tem para potencializar a sulfa? O que ele faz, né, para potencializar? Na realidade, não é para potencializar o efeito da sulfa, é mais para inibir ou prevenir a resistência bacteriana. E tem uma falha nessa sequência que eu vou tentar corrigir agora. Acho que não vai dar. Espera um pouquinho, eu vou copiar aqui. Eu esqueci de mostrar onde que a gente estava. Aqui, né? Isso, aqui. Beleza. Então, veja o que o trimetropim faz. Fazemos lá, a sulfa inibe essa primeira enzima, né? A dihidropeteroato sintase. Desculpa. Ela inibe aí. E o trimetropim, gente, ele vai agir aqui, ó, inibindo a outra enzima, a dihidrofolato redutase. Aqui, ó. Tá? É aí que o trimetropim age. Então, quando as bactérias aprendem a se defender da sulfa, aumentando a produção, né, de PABA, né, ou aprendendo a se defender aqui da inibição da enzima, tá? Aí você pega e inibe essa outra aqui. Aí ela não sabe mais e ela perde a formação do ácido folínico. Então, é isso que o trimetropim ele faz. Então, ele acaba potencializando a ação da sulfa, né? Evitando aí que haja a formação da resistência, tá? Por isso que a gente usa os dois sempre, tá? Está sendo usado junto. A sulfa metaxazol e o trimetropim. E por que se usa a sulfametaxazol associada ao trimetropim e não outra sulfa que tem ou que tinha na época? Porque eu já falei para vocês que para associar fármacos você tem que ter uma afinidade cinética, né, entre eles. E a sulfametaxazol, ela tem a meia-vida aí de 11, 12 horas. O trimetropim, a mesma coisa. O trimetropim, se eu não me engano, vai até 13 horas, 14 horas. Então, essa associação é conveniente, você pode fazer, por isso que é usado a sulfametaxazol e o trimetropim, porque eles combinam cineticamente. Ok? Sulfasalazina ou azulfidina. Essa sulfa é uma sulfa que é administrada oral, né, a sulfasalazina, e ela não sofre absorção, ela tem uma ação intestinal. E por que ela é utilizada aí para a doença de Crohn, para colites, né? É porque é o seguinte, quando você faz a administração da sulfasalazina, tá? Após a administração oral, ela vai se transformar, ela vai dar origem à sulfapiridina mais ácido 5-aminosalicílico, que é o 5-asa. O que vocês lembram aqui, disso daqui? O que isso é parecido? Alguém pode falar? Com ácido acetil salicílico? Exatamente, o ácido acetil salicílico. Então, acaba tendo aqui também, né,
ação anti-inflamatória, tá? É por isso que a sulfasalazina, então, é utilizada na doença de Crohn, a colite, porque acaba tendo uma ação anti-inflamatória. Ok? E aí, nós temos aí a sulfadiazina argêntica. Argêntica ou sulfadiazina de prata, né? Vocês vão ver isso em hospitais, né? Usado aí em ferimentos, né? Como em curativos e tal. Ela tem uma ação bactericida. Veja, a sulfa, ela é bacterostática, não é? Mas a sulfadiazina com prata, ela passa a ter um efeito bactericida, devido ao íon prata. Então, é um creme, né? É dermatológico, pega tanto gram positivo quanto gram negativo. Algumas cândida, pseudomonas, né? E é utilizado mais aí aqueles pacientes queimados, feridas infectadas, infecções ginecológicas vaginais. Então, se usa a sulfadiazina argêntica ou sulfadiazina de prata. A sulfadiazina também tem uma absorção oral e eliminação renal. São as sulfas mais ativas contra o Toxoplasma gondii, né? Sulfadiazina mais pirimetamina. É usado, né, principalmente em pacientes com AIDS, né, utilizado para evitar as recaídas e toxoplasmose. Certo? Então, sulfadiazina oral. A sulfadoxina é uma sulfa de ação ultra prolongada, né? Nós vemos lá em 200 horas, né? Então, ela mantém um nível terapêutico por 7 dias, tanto oral quanto intravascular, utilizada aí em tratamentos de longa duração. Agora, usado em associação com epirimetamina, né, também nas toxoplasmose. Só que esses fármacos também têm um perigo, né? Se for dar aí, se o paciente for aquele 1%, né, de efeito tóxico, né, a meia-vida dela é muito longa, né? Você vai ficar aí muitos dias para tirar, ou você vai ter mais trabalho para tirar esse paciente do efeito tóxico. Ela é usada aí para o paracoccidiodomicose. Tá? A nossa prova, eu vou fazer a chamada oral, tá? Vou falar, soletre, paracoccidiodomicose. Beleza? O trimetopim, que a gente já falou dele, né? A trimetopina potencializa a inibição da enzima bacteriana, a dihidrofolato redutase, responsável pela próxima etapa, né, do ácido fólico. A gente já comentou aqui, né? Então, daí vem o efeito sinérgico, a ação bacterostática potencializada. A absorção, ela é boa, metabolização hepática, excreção renal, atravessa a placenta também, atravessa o líquido cefalorraquidiano apenas na inflamação, senão não. Tá? Então, daí, o que a gente falou já, o trimetopim. Tá? Então, tá aí, menos coisa. Clotrimazol é um nome
comercial, né? E eu falei para vocês também o Bactrim, que a gente usa muito, né? Só exemplos. Aí as indicações clínicas dessas sulfas associadas, né? Hoje a gente usa mais a sulfa e o trimetropim, né? Infecções urinárias, otite e tal, mas só em casos também de resistência. Normalmente são medicamentos bem tolerados, né? Como a gente já falou, a teratogênese em animais. Em gestação, utilizado somente em situações de elevado benefício, né? Em caso de toxoplasmose, pneumocistose e tal. Então, só em casos mais raros que a gente usa, e grave, né? Na gestação. Porque pode provocar o kernicterus. A resistência, a gente já falou, também a mesma coisa. A incidência de resistência bacteriana, a associação é menor do que observada quando cada fármaco é utilizado individualmente. Então, quando você usa a sulfa e o trimetoprim junto, diminui muito a resistência, né? Quando você usa eles separado, a resistência, a incidência de resistência é muito maior. E aí está o fim da sulfa. Ok? Então, sulfa, acabou. Uma outra classe são as quinolonas, né? Está compartilhado aí? Estão vendo? Tá difícil para alguém falar alguma coisa aí? Tá difícil para alguém falar um oi aí? Oi. Tá compartilhado sim, professora, a tela. Ô, pessoalzinho ruim para falar, hein? Meu Deus do céu. Esperando, assim, sabe, a capacidade mental depois dessa última aula. Que coisa. Como é que é? A gente tá recuperando a capacidade mental depois dessa última aula aí. Tá todo mundo meio em choque. Professor, você já pode encerrar o semestre, tá? Por quê? Porque a minha cabeça já tá explodindo. Acho que não tem mais cérebro para continuar. Ah, é? Pois é bom ele permanecer aí muito bem, certo? É perfeitinho até a prova, tá? Eu já não tenho um cérebro muito bom, entendeu? Eu sou meio doida da cabeça e já não tá dando muito certo. Isso porque eu poupei você já de uma prova que era para ter feito já, né? Ah, todo mundo me cobrando aí que eu não coloquei nota. É só você colocar 10 para todo mundo, tá tudo certo. Vou pensar no caso de vocês. Vamos lá, então? Falar mais um pouquinho de antibiótico? As quinolonas. As quinolonas, gente, elas começaram aí com o ácido nalidixo, né? Lá na década de 62, e pegava somente
mais aí gram-negativos, né? E o seu uso é limitado apenas para infecções do trato urinário. Somente isso. Aí foram renovando, tal, né? E acabou surgindo aí outros fármacos a partir dele. Então, ele que foi aí, né, dita a primeira geração, né, para infecções urinárias, e depois eles pegaram esse ácido aqui, o precursor, e colocaram um flúor, né, no radical dele. E colocando o flúor no radical desse ácido, é que surgiram, então, antes era chamado de quinolona. Quando colocaram o flúor, passou para chamado fluoroquinolonas, né? E esse flúor é que deu origem ao norfloxacino, que é bastante conhecido, né? Depois, o lomefloxacino. Esses Calma, daqui, professor. Depois que colocou o flúor, passou a ser chamado de? fluoroquinolona. E aí, com o flúor, é que surgiu a segunda geração, né? A segunda geração, então, ela já começa com flúor, mas ela permanece a sua atividade restrita às vias urinárias. O norfloxacino, ele é utilizado, né? Até hoje, é capaz que ainda tenha ele aí, né? Mas ele é usado somente para infecções urinárias, tá? Ele não se distribui sistemicamente. Ele só atinge concentrações boas a nível urinário. Então, por isso que ele ainda se mantém a nível urinário, para infecções urinárias. Aí depois foram surgindo outros, né? Surgiram o perfloxacino, o fluoxacino, e o que mais pegou foi o ciprofloxacino, o famoso cipro, né? A gente usa muito hoje. Ele ainda é equivalente, né, à segunda geração. Ele é da segunda geração. Só que a diferença é que, enquanto o norfloxacino ele é usado apenas para infecções urinárias, o ciprofloxacino, ele ganha o organismo todo, ele ganha a via sistêmica. Então, ele serve para qualquer tipo de infecções, em qualquer lugar. Então, ele sai das vias urinárias e vai para as vias sistêmicas. Então, essa é a diferença, tá? Da segunda geração A para a segunda geração B. A segunda geração é a que ganha o flúor, só que a segunda A mantém a atividade a nível urinário e a segunda B ganha a via sistêmica. Tudo bem? E depois disso, foram modificando estruturas químicas, tal, né, sintetizando fármacos, e surge a terceira geração das fluoroquinolonas. E aí surge o levofloxacino e o moxifloxacino, bastante utilizado na clínica, né? E essa terceira geração, gente, ela também é chamada de quinolona respiratória. Quinolona respiratória. Por quê? Porque elas pegam muito bem o aparelho respiratório. As pneumonias, as broncopneumonias, né? A gente trata com o levofloxacino, o moxifloxacino. E a característica dela é de meia-vida longa, né?
de uma única dose diária, você usa uma única vez por dia. Isso é melhor ainda, né? Então, ela pega muito bem as vias aéreas e com dose única diária. Depois, aí já surgiu a quarta geração, né? Tentando pegar bactérias mais resistentes, tal, mas o que mais a gente usa hoje ainda é a de segunda B, o ciprofloxacino, e a terceira geração para as vias respiratórias. Agora, veja bem, como que esses fármacos agem, né? Qual é o mecanismo desses fármacos? Professor, você pode repetir a quarta geração, por favor? A quarta é mais para pegar bactérias mais resistentes, tá? Não tem uma seletividade para algum tipo de infecção. Vai depender muito do tipo, né? É da bactéria. Muito bem. Gente, as quinolonas, elas agem dentro da bactéria, né? Elas agem dentro, então elas têm que atravessar a parede, a membrana. E, para a gente entender, vamos lá. A bactéria, ela tem, né, filamentos individuais aqui e DNA, que formam uma dupla hélice, né? E esses filamentos, essa dupla hélice, ela deve ser separada. Permite a replicação e a transcrição o DNA. Então, é como se fosse uma dupla, né? Mas assim, ela nunca se junta, sempre juntinha assim, separadinha, mas uma próxima à outra, né? E muito bem organizado. Esses filamentos e DNA são filamentos longos, alongados, mas ele precisa ser organizado para que ele fique dentro da bactéria, dentro do núcleo, né? Dentro da bactéria, porque senão ele perdendo a organização, ele vai ocupar um espaço muito maior do que deveria. Então, o DNA bacteriano, tá? Ele precisa ser organizado. Muito bem. E quem faz essa organização desse DNA dentro da bactéria são enzimas, que são chamadas de DNA girase. DNA girases. Então, essa DNA girase que vai organizar, né, esses filamentos de DNA. A DNA girase também pode ser chamada de topoisomerase E4. Vamos lá. Então, a topoisomerase 2, ou DNA girase, tá, é o alvo para as bactérias gram-negativas. E a topoisomerase 4 é o alvo para as bactérias gram-positivas. Então, a gente acaba chamando mais DNA girase para gram-negativo e topoisomerase para gram-positiva, tá? As quinolonas, elas ligam-se especificamente à subunidade A da DNA girase. Então, ela se liga a essa enzima, a DNA girase. Aqui só está falando como que ocorre aí a divisão, né? O cromossomo bacteriano é formado por uma única e longa molécula de DNA, encontra-se dobrada entre si mesma e super enrolada em espirais bem apertados. E quem faz isso aqui? Quem faz isso aqui é enzimas topoisomerases, ou enzima DNA
girase. Então, quem vai organizar esses filamentos, né, de DNA são as enzimas DNA girase. Bom, quando você usa a quinolona, ela vai inibir essas enzimas, a DNA girase. Inibindo essa DNA girase, você acaba tendo aquelas aspirais e DNA que estavam antes tudo bem organizado, você acaba perdendo essa organização. E com isso, o DNA tem relaxada suas espirais e passa a ocupar um espaço maior que o contido nos limites do corpo bacteriano. Então, esses filamentos e DNA, quando perdem esse controle, eles se afrouxam, vão se expandindo, né? Vão se expandindo, que eles acabam não cabendo mais dentro da própria bactéria. E acabam o quê? Perfurando essa bactéria, tá? E além disso, as extremidades desse DNA acaba induzindo, tá? A síntese descontroladas de RNA e de proteínas. Então, esse DNA perde completamente o controle da bactéria. E aí, então, você acaba tendo a morte bacteriana. Veja como o filamento ele é muito bem organizado quando através da enzima. Quando você perde a enzima, esse filamento ele perde a organização. Ele começa o quê? A se afrouxar. E esse afrouxamento aqui, ele acaba se expandindo tanto que acaba não sendo mais contido dentro da própria bactéria, né? Aqui, muito bem organizado, né? As enzimas aqui organizando. Quando se inibe a enzima, você acaba perdendo a organização. Ok? Estou falando só os aspectos, tá? Bom, as quinolonas também acabam tendo, né? A resistência. Isso aí é uma coisa óbvia, lógica, né? Infelizmente. Então, tem aí a mutação cromossômica, né? De genes das enzimas-alvo, a alteração de permeabilidade de membrana, altera os canais purínicos, e um mecanismo também que acontece muito com as quinolonas é o mecanismo de efluxo, né? De efluxo. Lembra que eu comentei isso já com vocês, né? A bactéria, ela cria um canal, como se fosse uma bomba, né? De expulsão. Ela pega aquele antibiótico que está dentro dela e joga para fora. Esse é o mecanismo de efluxo. Agora, alguns efeitos adversos, né, das quinolonas. Veja, de 3 a 17% relacionado a TGI, como náusea, vômito, desconforto abdominal, né? Pode aparecer algumas manifestações de hipersensibilidade, que não é muito comum, como a urticária, eosinofilia e tal. Cristalúria, o norfloxacino, que era bastante utilizado para infecções urinárias, né? Ele provocava e provoca, né? A formação de cristais, principalmente em urina ácida.
E a nível de sistema nervoso central, pode dar, assim, é variável, tá, de paciente para paciente. Você pode ter desde a sonolência em algum e insônia em outro, né? Às vezes você pode ter depressão e pode ter até convulsão. Então, não é comum, né, você saber um tipo certo de efeito. Isso pode ser muito variável, dependendo do paciente. Agora, ações tóxicas das quinolonas a nível de SNC resulta em parte na sua inibição sobre o GABA, tá? Eles inibem receptores GABA, tá? Principalmente o ciprofloxacino, possui uma atividade antagonista parcial do GABA. Então, ele antagoniza o GABA, daí o efeito em alguns pacientes de excitabilidade e convulsão, né? Risco potencial para causar lesões articulares e interferirem no crescimento ósseo, não é recomendado para crianças e adolescentes. Pode ter aí um comprometimento, né, a nível ósseo. E uma coisa, gente, que acontece bastante, não é um efeito raro, não, acontece mesmo, tá? São as tendinites, tá? Tendinites. E ruptura de tendões, especialmente o de Aquiles, mas não é só o de Aquiles, não, tá? Tem muitos casos, eu conheço casos, tá, de rompimento parcial e tendões de ombro, tá, de braço, isso aí tem acontecido com o uso deles. Onde gera muita dor, né, e dificuldade para mobilizar. E por que isso? Porque eles levam a vascularização deficiente, eles provocam uma irritação a nível de microvasos, o que gera a diminuição maior ainda do calibre de um vaso, dificultando a passagem de sangue. Só que isso, em tecidos que é bem vascularizado, você não percebe. Agora, os tendões são áreas muito pouco vascularizadas. Então, se já é pouco vascularizada e essa diminuição de circulação leva facilmente a uma isquemia e pode aí provocar a ruptura do tendão por uma deficiência, tá, de circulação, tá? Norfloxacino, o ciprofloxacino, né, podem provocar essas coisas todas. Não sei que alguém quisesse entrar. Muito bem. Oxê. Chega, né, professor? Oi? Tá bom já. Já está acabando. Acabando. Então, aí, o norfloxacino e o ciprofloxacino, né, interferem o metabolismo da teofilina, que pode dar náusea, vômito, taquicardia, agitação e convulsão. Isso aqui, gente, é preocupante, tá? Aquele paciente que está internado e que está fazendo uso, né, de teofilina, aminofilina, né, aquele paciente... Gente, o paciente que está recebendo teofilina e aminofilina, qual que é a patologia dele? Alguém pode me dizer assim? Bronco... tem bronquite, asma, não é?
Isso, beleza, é isso mesmo, né? E aí vai lá para uma infecção, né? Aí vão lá e pumba, a quinolona, né? Aí você interfere no metabolismo, a teofilina, né? Aumenta a concentração da teofilina, e a teofilina, por si só, já é uma excitatória, né? Já aumenta a atividade cardíaca. Ela é estimulante. E aí você pode, associada ao efeito estimulante dela, associada ao efeito inibitório GABA, né, desses fármacos, você tem aí a agitação e convulsão. Ok? E o deslocamento da varfarina pode provocar hemorragia, você aumenta o efeito dela. Ok? É só a cinética, sem complicações. O uso clínico, né? Aí estão todos os usos mais utilizados dessas quinolonas, né? Isso aí só mesmo para a gente ter um conhecimento. Contraindicações: crianças, mulheres grávidas e durante a amamentação, tá? Desenvolvimento de erosão de cartilagem. Então, tomar muito cuidado, por isso que é contraindicado. Paciente. Professor, Oi. no caso, assim, se ele provoca erosão de cartilagem, no caso das mulheres que estão em período de menopausa, ele também é ruim? Não, é mais no período de formação, Ah, tá? tá. Uhum. Formação. Depois, pelo menos, não tem, assim, nada é descrito. É mais a nível e tendão, agora de cartilagem só no desenvolvimento, tá? Interações, a gente já mencionou essas interações. E aqui, gente, vai falar só deles, tá? Individualmente, mas aí não tem tanto interesse, né? Porque a gente já falou a principal diferença. A segunda A, apenas para infecções do trato urinário, intestinais. A segunda B, ganha o quê? Infecções sistêmicas, né? E aí vai falar de cada um deles sem muitos interesses. E a terceira geração, que é bastante interessante, gente, que é aquela geração que é conhecida como a quinolona respiratória, né? Ela tem a sua ação mais a nível respiratório, tá? O levofloxacino e o moxifloxacino são os mais utilizados. E o quarta geração aumenta o espectro de ação, principalmente para bacilos gram-negativos, gram-positivos e bactérias anaeróbias, né? E esse não há no Brasil, parece que já chegou já, tá? Eu vou confirmar essa informação. Mas não é interessante ainda, tá? Porque temos outras opções. E agora, eles estão desenvolvendo fármacos, retirando o flúor. Eles começaram colocando o flúor, né? Agora estão tirando o flúor. Mas eles querem tirar o flúor e manter a atividade bacteriana dele, né, a nível sistêmico. E conseguiram um aqui, a garenoxacina, né? É uma desfluoroquinolona. Foi retirado o átomo de flúor, né, da molécula, né? Mas mantendo, né, o espectro de ação, tá? A garenoxacina. E Zé Fini. Professor, o senhor está